Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Terça-feira, dia 18 de novembro de 2025, estamos juntos, com muita força, garra, determinação e com a mente aberta. Hoje, eu peço para que vocês fiquem até o finzinho. Tem três aspectos, tá? Três coisas muito importantes que eu quero que vocês reflitam junto comigo. Então fiquem até o fim. Tá? Com o coração aberto, cheio de paz e amor, a mente também, amplie sua mente para discutir, debater e refletir aqui nas três coisas que eu vou falar hoje aqui com você, e principalmente para você ter os melhores caminhos a trilhar na vida e para a gente poder construir, todo mundo junto, um mundo, um planeta melhor para todos nós, para que todo mundo viva com dignidade, ok? Então, fique comigo até o fim, depois dá um positivo, faz seu comentário se gostou, se não gostou e compartilhe a página. Chame mais gente para conhecer essa página das reflexões, tá? Eu conto com você. Então, vem comigo, vamos lá. Três coisas, como eu falei. A primeira é a questão do preconceito, da xenofobia, sabe? Do fascismo, aqueles que se acham melhores, são superiores a outros povos. Por que eu estou falando isso? Porque aquele líder da comitiva alemã, Alemanha, sempre Alemanha, lembra da Alemanha da Segunda Guerra Mundial, né? Que aconteceu todas aquelas atrocidades, o Holocausto contra judeus, contra negros, contra gays, tá? Hitler mandou matar, não gostava, mandava matar, não quero saber dessas raças aqui, não. Nós somos uma raça superior, raça ariana. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial, Alemanha. E agora, ainda há resquícios disso lá na Alemanha. Mas não é só na Alemanha, não. Está aqui, ó. Sabe, às vezes está do teu lado, aí, ó, do lado de vocês. Mas se manifestou, mais uma vez, num discurso do Friedrich Merz. Friedrich Merz liderou a comitiva alemã que esteve aqui na COP30, aqui. E ele falou, olha, graças a Deus, vim embora, sabe? A Alemanha, que é um país, estamos muito felizes de ter saído do Brasil e voltado para a Alemanha, desdenhando, menosprezando, um discurso preconceituoso contra o povo brasileiro, contra as coisas que ele viu aqui no Brasil. Podem não ter sido tão agradáveis para ele, mas é isso, tá? E aí, ele fez esse discurso lá, agradecendo ter voltado o mais rápido possível para a Alemanha. E como eu disse antes, não é só o Friedrich Merz que tem esse discurso fascista, xenofóbico e preconceituoso. Você vê isso, por exemplo, nas falas do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Sabe, que se decide, não, eu vou fazer, faço isso, acabou, nós somos superiores e vamos invadir, vamos fazer e pronto, acabou. Você vê isso aí no discurso de muitas pessoas aqui no Brasil, você vê grupos que se acham melhores do que os outros, superiores aos outros, porque tem mais dinheiro, porque são brancos, porque se formaram numa faculdade, numa universidade, é isso. E acham que são melhores que os outros. Pois é. Então, reflita, essa é a primeira coisa, o preconceito, a xenofobia, o fascismo, essa questão de ser superior ao outro, na manifestação do Friedrich Merz, o líder alemão, sobre a COP30 aqui no Brasil. A segunda coisa para você refletir rapidamente, o governador Tarcísio de Freitas, ontem, numa palestra também, nessa palestra ele falou com todas as letras, o Brasil, para melhorar, para poder começar a crescer, tem que trocar o céu, o CEO, céu. O que é o céu? O céu nada mais é do que um diretor de uma empresa, o diretor, o chefe da empresa. É como ele vê as coisas no Brasil, de forma empresarial, que vai dar lucro, que seja, o céu, vai ter que trocar o céu. O Brasil é uma grande empresa, na visão dele, né? Por isso tem que vender tudo, tem que privatizar tudo, vende tudo. É assim que ele administra. É assim que ele administrou, por exemplo, a água, a privatização da água. Qual é o céu, o diretor de uma empresa que vai vender quase que pela metade do preço o valor da sua empresa? Qual? E ele fez isso com a empresa de saneamento básico lá de água lá em São Paulo. Ele fez isso. Tá? Deveria ser demitido na hora, né? Vender pela metade praticamente do valor. Isso é um céu decente, que diz que vai melhorar?
Só para dar um exemplo, né? Só para dar um exemplo. Então é esse. E outra coisa, empresa é empresa. País, nação, de pessoas que têm questões sociais é outra coisa completamente diferente. Você não pode ter uma visão só de empresa num país com tantas diferenças, com tantas necessidades, com tantas carências, sabe? Mas a visão do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é uma grande empresa. E ele vai governar para os empresários, né? Para beneficiar quem? Os empresários. O povo lá da periferia, das favelas, isso aí é descartável, né? Isso não faz parte do céu do Tarcísio de Freitas. Reflitam. A segunda coisa. E a última coisa é aqui do Mato Grosso. E é um recado que eu vou dar para o Mauro Mendes, o governador desse estado aqui. Mauro Mendes é uma pessoa do União Brasil, o partido político dele, faz parte do grupo lá do Bolsonaro, sempre fala, né? Bolsonaro, Bolsonaro. Pois é. Agora ele se envolveu aí numa questão com relação ao que ele falou sobre o Bananinha. O Eduardo Bolsonaro está falando lá, defendendo as taxas e tudo mais. E ele falou, não, que ele está falando bobagem, que deveria parar, deveria voltar para o Brasil e aí sim defender as teorias. Pois é, ele falou isso. E agora ele está perguntando, ontem, a mídia entrevistando ele, você está arrependido, né, de ter falado isso? Porque a reação foi grande dos bolsomínios aqui, o gado do bolsomínio. Já falei, Mato Grosso é um dos estados onde tem maior rebanho bovino, de verdade, rebanho, mais de 30 milhões de cabeça de gado, e gado do Bolsonaro também. Pois é, 2 tipos de gado, né? Pois é. E aí ele falou, e ontem ele perguntou, o que eu falei de errado? O que eu disse de errado neste caso aqui do Eduardo Bolsonaro? Eu vou te responder, Mauro Mendes. Neste caso especificamente, nessa sua fala sobre... Você não errou em nada, cara. Você falou certinho. Ele tem que calar a boca, parar, assumir, porque ele já vai ser julgado aqui no Brasil e vai ser condenado pelo que ele está fazendo lá nos Estados Unidos. Você falou certinho, cara. A justiça brasileira vai atrás dele. Só que pro gado Bolsonaro, o gado de Bolsonaro, ele não quer saber o que está certo e o que está errado. Esta é a questão. Pensa, Mauro Mendes. Você falou certo para as pessoas que querem ouvir o errado. Que querem viver no errado. Neste caso, praticamente. Sabe? Você disse certo. Ele tem que calar a boca, esse Eduardo. Aliás, ele não tinha nem mais que ser deputado federal. Tá? Mas o gado aqui não quer saber. E você precisa do voto do gado. Em algum momento você vai ter que voltar atrás, vai ter que pedir desculpas, vai ter que recuar, cara, desse seu discurso que tá certo. Só que o gado não quer saber do que é certo e o que é errado. No caso desse gado, o gado bovino real, boi e vaca, come grama. Mas se o Bolsonaro mandar eles comer cocô, eles vão comer cocô, sabe? Porque eles são assim, ó. Eles não ampliam, não é que nem a gente aqui refletir, ampliar os olhos, abrir a mente. Não. O que o Bolsonaro falou e acabou. É uma bolha. E você tentou furar a bolha. Neste caso, você falou o que era certo, só que eles não querem o certo, eles querem o errado. Você entendeu? E você vai ter que voltar atrás, senão vai perder voto, né? E político vive de voto. Um forte abraço para vocês. Essas 3 coisas são importantes: xenofobia, preconceito alemão lá, a questão do Tarcísio de Freitas falando que o Brasil é um céu, é uma empresa, tem que administrar essa empresa, e vai, né, administrar para os empresários. O povo é uma questão, as questões sociais, a diferença aí a gente joga para o escanteio. E Mauro Mendes, você falou certo, só que para o gado, o que é certo não interessa. Volto amanhã, compartilha a página Vote. Uma ótima terça-feira.